Boa tarde a todos, amigos que estão nos assistindo neste momento. Mais uma oportunidade oferecida pela Diretoria de Divulgação Doutrinária da nossa casa, Cristo Redentor. Hoje vamos refletir a parábola dos trabalhadores da vinha. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar em todos os corações que nos ouvem. Esta parábola está no livro Parábola e Ensino de Jesus, de Cairbar Schutel, e também pode ser encontrada em outros livros de parábolas. Vamos iniciar recordando o significado do termo parábola. É uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas do Evangelho são alegorias que contêm preceitos de moral. Jesus usava as parábolas para melhor esclarecer seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e de acordo com os interesses terrenos. Sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Aos que o ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, e se prendiam apenas à forma, desprezando o sentido, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta, como a nós dentro da casca. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que lhe inquiriram a razão de ele falar por parábolas. Ele então respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado, pois ao que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Jesus se referia aos fariseus e à maioria dos judeus, que, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada. Com os seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino do Mestre, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue, desvanece. Os fariseus, coitados, ouviam, mas não escutavam nem viam. Não conseguiam enxergar a verdade naquela narrativa. E o obstáculo à recepção da sua doutrina, da doutrina do Mestre Jesus, é o indivíduo não ter
a mais ligeira iniciação espiritual e não teve boa vontade para receber a boa nova da salvação. De modo que a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. As parábolas têm pouca importância para os que as tomam como foram escritas. O sentido nunca deve ser desnaturado ou alterado, sob pena de prejudicar a ideia cristã. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Vamos agora conversar um pouco sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o pagamento de um denário. Denário era uma moeda de prata usada pelos romanos durante os períodos da República e do Império. O valor do denário representava o salário diário de um trabalhador e foi considerado equivalente à dracma, a moeda grega. Então, tendo saído cerca da hora terceira, encontrou outros trabalhadores na praça, desocupados, e convidou-os para a sua vinha, prometendo-lhes pagar o que fosse justo. E eles então foram para a vinha. Ele saiu novamente na sexta hora e repetiu a mesma atitude. Saiu na 10ª hora, achou outros trabalhadores sem nada a fazer e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo o dia desocupados? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também para minha vinha. À tarde, falou ao administrador para chamar os trabalhadores e pagar-lhes o salário, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Cada um recebeu um denário. Os primeiros trabalhadores pensaram que iriam receber a mais, porém receberam o mesmo valor. Então questionaram o proprietário da vinha. A resposta recebida foi que não estava fazendo injustiça, porque o combinado foi pagar um denário. Então ele disse ao trabalhador que estava reclamando: toma o que é teu e vá embora, pois quero dar a este último trabalhador tanto como a ti. Essa parábola foi narrada por Mateus no capítulo 20, versículos 1 a 6. Está: nos últimos serão os primeiros serão os últimos, nessa parte da fala de Jesus. Então, lendo essa parábola, interpretando tudo ao pé da letra, como reagiríamos nós se tivesse acontecido conosco? Aceitaríamos facilmente receber o mesmo salário dos que trabalharam menos? Jesus, com a sua sabedoria infinita, queria chamar a atenção dos discípulos para as condições essenciais que os trabalhadores deveriam conquistar: a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que deveriam fazer no trabalho que assumiram, que aceitaram.
Interpretando esta parábola no campo da espiritualidade, o ensino não se perde, pelo contrário, destaca-se ainda muito mais. Podemos dizer que o pai de família, o dono da vinha, é Deus. A vinha somos todos nós, a humanidade. O trabalho, a aquisição das virtudes, que devem enobrecer nossas almas. Os bons trabalhadores podem ser distinguidos por essas características. O mercenário trabalha por dinheiro. Seu único fim, sua única aspiração é receber o salário. O verdadeiro operário trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Existem os escravos do dinheiro e o operário do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes e ciências, destacam-se sempre o operário e o mercenário. Trazendo para a reflexão atual, podemos dizer que o materialismo, a ganância do ouro, arranjaram mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Na parábola, pelo que podemos compreender, não se faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade desse trabalho. E ainda mais, da permanência do obreiro, do trabalhador, até o fim do trabalho. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço. Daí a lembrança do proprietário da vinha, de pagar primeiramente os que fizeram melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Esta parábola, em parte, dirige-se a nós espíritas. Quantos de nós por aí, sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade, etc. Na seara, encontramos médios, mistificadores, que exploram a saúde pública, considerados gênios, capazes de abalar os céus, para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. São muitos os que trabalham, mas poucos os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre quatro paredes, não estudam, não leem e passam a vida a doutrinar espíritos. Não há dúvida de que trabalham estes obreiros, mas pode-se comparar a sua obra com a dos que se expõem ao ridículo, ao ódio, à injúria, à calúnia no campo da propaganda. Podem-se comparar os enclausurados numa sala fazendo trabalhos, mais das vezes secretos, improfícuos, com os que sustentam aqui fora, junto aos sofredores da terra,
riem da luta e se batem a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram? Finalmente, a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus, os que cuidam mais de si próprio que da coletividade, os personalistas, os egoístas, que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem somente para si. E assim, meus amigos, podemos perceber a sabedoria infinita do Mestre Jesus, quando nos convida ao trabalho desinteressado, movido pelo serviço do bem, do amor ao próximo, como a nós mesmos. E é assim que deve ser o trabalho na casa espírita. Trabalho voluntário. Ninguém recebe salário para fazer esse trabalho, porque o salário é luz e será pago quando retornarmos à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Hoje, com a pandemia, todas as casas espíritas estão com problemas, porque os trabalhadores se afastaram, as atividades não foram continuadas e muitos estão com receio, com medo de retornar ao trabalho para não serem contaminados pela Covid-19. E a espiritualidade da nossa casa sempre vem convidando a todos e perguntando como é que nós estudamos tanto. Temos a certeza da imortalidade da alma e agora estamos afastando-nos das atividades espirituais por medo da morte. Um desses irmãos espirituais, falou que era melhor trabalhar na casa espírita e morrer lá trabalhando do que sem fazer nada, de braços cruzados em casa. Mas nós ainda temos muito medo da morte, mesmo aqueles que já conhecem a vida espiritual, que estudam, que leem, que estão sempre conversando com os espíritos em sofrimento, ainda têm dúvidas e no momento que aparece para dar o testemunho da imortalidade da alma, se afastam do trabalho. Por isso eu vou pedir a todos que façamos orações para que os trabalhadores da última hora, que somos todos nós, possam retornar ao trabalho redentor. O irmão Anselmo da Luz, que é o nosso mentor espiritual, está aguardando que todos retornem. E somente poucos grupos estão trabalhando na nossa casa. Mas, com fé em Deus, todos abrirão suas consciências e retornarão ao trabalho espiritual que renova, que fortalece, que edifica, que nos prepara para um futuro melhor. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores espíritas, que abençoe a todas as famílias, que abençoe os que estão em sofrimento com esta pandemia, os que já partiram e os que ficaram. Que Jesus possa dar o consolo, o amparo, a sua paz para todos. Muito obrigada, amigos e irmãos.